O mundo nessa época ele estava todo fatiado, tá? Principalmente assim para a gente conseguir entender legal o continente africano. Ele estava todo fatiado entre essas nações e outras nações também. Cada pedaço pertencia a uma determinada nação. E aí, o que acontece? Para que essas nações queriam esses territórios? Para poder expandir os seus mercados, porque a gente estava num contexto de revolução industrial, onde a produção ela é aumentada enormemente e você precisa de mercado para absorver essa sua produção. Você precisa de gente para comprar aquilo que você está querendo vender. E aí a Europa começa a ficar pequena, porque os mercados já estão todos, né, meio que ali já absorvidos e tal, cada mercado já pertence a um determinado país, a uma determinada empresa e tal, e aí eles querem sair da Europa e começar a vender isso ao longo do mundo. Criam-se zonas de influência, que você só tem a influência econômica, e criam-se também as colônias, que já vem acontecendo há muito tempo. Acontece dessa vez de uma forma muito mais intensa na África e em algumas regiões da Ásia, principalmente aqui no sul-sudeste da Ásia. Dentro dessas colônias, as colônias começam a ficar pequenas, e as nações elas começam a querer mais, elas querem mais territórios. A Alemanha, por exemplo, ficou com um pedaço muito pequeno da África, porque a Alemanha se unificou tardiamente, e por conta disso, ela entrou depois na corrida colonial. Já que ela se unificou depois de todo mundo, menos depois da Itália, né? A Itália também se unificou recentemente, mas já que esses países eles se unificaram depois da maioria dos outros, eles têm uma parcela menor nesse mundo colonial, e eles querem mais. E até que um dia, o arquiduque austríaco, um sujeito chamado Francisco Ferdinando, que era da família dos Habsburgo, né, e que estava querendo reivindicar a posse da Sérvia. Esse cara, esse Francisco Ferdinando, ele é herdeiro do trono austro-húngaro. Ele é o cara que, quando o atual rei morrer, o atual imperador morrer, ele é o cara que vai assumir aquilo. Então ele tem uma importância meio grande, né? Ele é um cara importante, ele é um cara influente. Me diz o que este desgraçado vai fazer no meio da Sérvia, que é um lugar que é hostil a ele. Claro que é. Ele está querendo chegar lá e governar aquilo com mão de ferro, e querendo dominar aquela população, e querendo dizer que aquela galera toda é dele, pertence a ele, vocês vão fazer o que eu mando. O que esse cara vai fazer lá dentro, no meio da Sérvia, em carro aberto, andando assim ao ar livre, de mão dada com a esposa, tranquilão, tipo, tranquilo. Ele vai entrar no pipoco, galera. E foi o que aconteceu com Francisco Ferdinando. Ele tomou um tiro, foi morto por um estudante sérvio chamado Gavrilo Príncipe. E aí imediatamente acontece o quê? A Áustria entra em guerra com a Sérvia. Por quê? Porque a Áustria encara aquele atentado como um atentado à soberania austríaca. E aí a Rússia, que já estava comprando o barulho da Sérvia, entra em guerra contra a Áustria. Aí você tem um país da Tríplice Aliança contra um país da Tríplice Entente se chocando. E aí, meu irmão, um abraço, porque a guerra está deflagrada. E aí os times já estão divididos, a galera já escolheu os jogadores, e aí vão partir pro pau. Todo mundo achava que a guerra, se ela acontecesse, ia ser uma guerra rápida, ia ser uma guerra muito curta, porque as armas elas estavam tão desenvolvidas, elas estavam ali num ponto de evolução tão grande para a época, teve um salto de tecnologia absurdamente grande. Os caras falavam, cara, se acontecer a briga aqui, o nego vai soltar logo uma bomba nesse negócio, vai vir meia dúzia de tanque de um lado, meia dúzia do outro, e vão acabar com a guerra rapidinho. Então vai ser uma guerra que vai ser rápida, não vai dar muito prejuízo e tal. Durou 4 anos. Milhões e milhões e milhões de pessoas morreram dentro da Europa. E a guerra ela toma uma proporção que ela transcende os limites europeus. Por quê? Porque o mundo colonial entra em guerra também. Ora, se eu sou alemão e estou entrando em guerra, a minha colônia lá na África vai entrar em guerra também. Também porque os Estados Unidos e alguns países de fora da Europa se metem no conflito, mas isso é mais adiante. No primeiro momento, o que se desenvolve é uma guerra de trincheiras. Pois é, trincheiras. Os caras ficavam em buracos de tatu enormes, enterrados até o pescoço, onde eles não tinham onde dormir, não tinham onde cagar, onde não tinham onde fazer nada, e ficavam ali por dias, semanas, às vezes meses, esperando alguém vir tirar eles dali. Enquanto isso, com a arma na mão e dando tiro para onde alguém se mexesse. E a vida dentro dessas trincheiras, ela era horrível, ela era horrorosa. Era uma condição subhumana, era uma coisa muito ruim, muito desagradável. E mesmo assim, a guerra durou 4 anos.
4 longos anos. Começou em 1914 e só vai terminar com o armistício e a rendição alemã em 1918. Muito bem. Logo no primeiro ano de guerra, ali em 1915, a Itália vira casaca. Isso mesmo, a Itália pegou e falou assim, não quero mais brincar desse lado, vou brincar do lado de lá, porque o lado de lá é mais legal, eu gosto mais da Inglaterra, gosto mais da França, porque eles têm, sei lá, moda, e eu vou pro lado deles. O que acontece com isso? A Itália passa a oferecer apoio logístico e ela meio que frustra os planos da Alemanha, porque a Alemanha tinha um plano que era o chamado Plano Schlieffen, né, que era o nome de um estrategista alemão, que era de formar uma pinça na França. E eles acreditavam que se eles conseguissem conquistar a capital francesa, se eles conseguissem conquistar Paris, dominar Paris, a guerra se encerraria, porque eles já teriam a principal capital, né, do continente europeu, e aí não tem mais problema, a Inglaterra ia voltar para a ilha dela, ia ficar lá isolada e ficava tudo na boa. Pois é, então a Alemanha ela perde um pouco dessa velocidade quando a Itália troca de lado. E ao mesmo tempo, se vocês pararem para olhar, para observar o mapa da Europa, a Alemanha está aqui. A França está de um lado e a Rússia está do outro. Então a Alemanha ela tem que olhar para os dois lados, ela tem que brigar com os dois lados. A Alemanha está numa situação estrategicamente desfavorável. Só que o que ela pensou? Os russos eles vão se demorar muito, porque como a Rússia é muito grande, naquela época não tinha avião supersônico para você pegar de um lado da Rússia e chegar do outro lado da Rússia em 50 minutos, os caras vão demorar dias, meses, os caras vão demorar semanas, meses, para conseguir se organizar o exército para poder ir para a guerra. Então a gente tem que se preocupar primeiro com a França. A gente dá uma porrada séria na França, tira a França de jogo, que aí a gente vai travar uma batalha um pouco mais dura na frente oriental, que seria a frente onde eles iriam lutar com a Rússia, e aí a gente consegue vencer a guerra com facilidade. E aí, em 1917, a Rússia sai do conflito. Isso, lembrando, tá pipocando em tudo que é lugar. Tá tendo guerra aqui no Japão, tá tendo guerra aqui na costa africana, tá tendo guerra aqui perto, aqui no Império Otomano, que também era outro lugar que tava pipocando guerra pra caramba. A Rússia ela sai do conflito, porque os soldados russos, eles estão passando por um problema também interno, lá dentro da Rússia. Inclusive vai ser o motivo da Revolução Russa, né, de 1917, o Lenin, aquela coisa toda. É que por causa de problemas sociais e por causa do grande esforço de guerra, a Rússia sai do cenário da Primeira Guerra Mundial em 1917. Só que quando a Rússia sai, entra um novo cara, que é o cara que vai botar fim na história. Entra os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, que se tornaram independentes da Inglaterra em 1776, já vinham se industrializando desde antes disso. Então, os Estados Unidos eles chegam também já com um poderio militar bastante interessante. E esses caras eles entram nos 45 minutos do segundo tempo, descansados, inteiros, com todos os outros jogadores ali já com um palmo de língua para fora. O que vai acontecer? Os caras vão entrar e vão passear. Não é verdade? Então, os caras foram isso que eles fizeram. Eles entraram do lado da Inglaterra, que era seu principal parceiro comercial, e passearam, destruíram rapidamente. Eles conseguem tratar da rendição alemã e do armistício em 1918. Falou? Galera, um abraço, fica com Deus. É isso aí.